Hello everyone! Estamos aqui mais uma vez, hoje para termos uma aulinha de inglês. Espero que todos estejam bem e hoje a revisão vai ser sobre o Simple Past e o Past Continuous, ok? Eu sei que é um conteúdo um pouco extenso, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para que a aula não fique cansativa. Espero que vocês assistam até o final, porque é importante que vocês tirem todas as dúvidas que possa ter ficado sobre esse conteúdo, tá bom? Bom, para vocês entenderem como usar o Simple Past e o Past Continuous, a gente tem que estudar um pouquinho eles separadamente. O que é o Simple Past? Vocês já vêm estudando sobre o Simple Past desde o ano passado, desde o 7º ano, certo? Mas, para a gente entender um pouquinho, a prof preparou essa folhinha aqui, tá? Nós temos dois grandes grupos de verbos na língua inglesa, tá? Os regular verbs e os irregular verbs, certo? Que você já tem que estar estudando há muito tempo, fazendo tabelas, criando a sua própria maneira de estudar, de forma que você memorize esses verbos, porque não tem outra maneira de se estudar, certo? Os regular verbs, eles têm uma característica única, certo? Para que esse verbo fique no passado, eu preciso acrescentar ed na forma base do verbo, tá? Então, work, worked, certo? Por exemplo, play, played, like, liked. Então, são verbos regulares, por isso que o próprio nome diz. Ele tem sempre a mesma forma no passado, o acréscimo de ed. Irregular verbs, por exemplo, já o próprio nome diz, irregular. Cada verbo possui uma forma diferente no passado, tá? O verbo go no passado é went, quer dizer, nada a ver com a sua forma base. O verbo run, que escreve-se com U, no passado é ran, certo? E assim por diante, tá? Cada verbo begin, began, buy, bought. Então, muda a forma de escrever, muda a pronúncia, ok? Então, eles têm formas diferentes no passado. Por isso, a necessidade de uma memorização, a necessidade de se fazer uma tabela e de estar constantemente se estudando esses verbos, tá? Então, sabido disso, que nós temos esses dois grandes grupos, tá? De verbos na língua inglesa, vamos para frente, ok? No passado simples, a forma negativa, ela é formada com o auxiliar do passado, tá? Que é o did mais o not, ficando didn't, ok? Então, eu só tenho esse auxiliar no passado, diferente lá do presente, que eu tenho o do e o does, ok? Aqui no passado, eu só tenho o did. Então, para todas as pessoas do discurso, eu vou usar o quê? Didn't. O que acontece com o verbo quando eu usar o didn't? Volta para a forma base, tá? Então, se eu tenho lá uma frase em que o verbo estava com ed, I worked a lot yesterday. I didn't work a lot yesterday. Então, o verbo volta para a forma base, ele perde esse ed. Se ele é um verbo irregular, I began my English class 10 minutes ago. Eu comecei minha aula de inglês há 10 minutos atrás. I didn't begin. Então, eu uso o auxiliar e o verbo volta para a forma base, certo? Então, o auxiliar, ele serve para indicar que aquela frase está no passado. Então, ele precisa ser usado porque o verbo estava no passado, na forma afirmativa, e ele precisa ser indicado que está na forma negativa também, tá? Com o uso do auxiliar, tá? Então, no Simple Past é assim que funciona, ok? Da mesma forma, acontece
na interrogativa, tá? Então aqui a gente tem um exemplo que para fazermos a pergunta, nós vamos usar o did, tá? O verbo permanece na forma base, ok? E aqui no caso, dando uma resposta curta, né? A short answer, eu respondo também com o auxiliar do passado, didn't, tá? Então, did people watch TV 100 years ago? No, they didn't, certo? Então, o auxiliar é que indica que essa frase está, que esse verbo, perdão, está no passado, tá? Óbvio que a gente tem aqui também uma expressão temporal, indicando, né, 100 years ago, então está indicando que são centenas de anos atrás, tá? Mas o auxiliar é necessário para indicar isso, tá bom? Se eu tenho um pronome interrogativo, da mesma forma isso vai acontecer. What did Billy drink last night? O que ele bebeu? O que o Billy bebeu a noite passada? He drank a cup of milk last night. Ele bebeu uma xícara de leite a noite passada, tá? Então, daí na resposta, eu tenho que responder com o verbo no passado. Eu perguntei no passado, eu tenho que responder com o verbo no passado, certo? Então, falando de passado resumidamente, nós temos isso, ok? Como nós vamos revisar também o past continuous, né? Para vocês entenderem como que a gente usa esses dois tempos verbais, como que a gente forma o past continuous, certo? O past continuous, ele é um tempo verbal formado pelo passado do verbo be, certo? Was, you were, mais o verbo com ing. Só isso, tá? Então, I was, you were, he, she, it was, you, we, they, were. E os verbos com ing, tá? Nós usamos o past continuous para nos referirmos a uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado, tá? O simple past é para se referir a uma ação que terminou. Então, por exemplo, eu fiz minha tarefa ontem. I did my homework yesterday. Então, é uma ação terminada no passado. Agora, eu quero descrever o que eu estava fazendo às 9 horas da noite ontem. I was doing my homework at 9 p.m. last night. Então, eu estou descrevendo a ação que eu estava fazendo ontem às 9 horas da noite. Nesse caso, eu uso o quê? O past continuous, tá? Para descrever o que eu estava fazendo, a ação que eu estava realizando naquele momento, tá? Por isso que eu tenho que usar o verbo be, né? Eu estava, eles estavam, e o verbo com ing, fazendo, comendo, dançando, estudando, certo? Essa é a forma do past continuous, tá? Past continuous na forma negativa, eu faço com a forma do verbo be, então acrescentando o not após o verbo be, muito simples, tá? O past continuous não precisa de didn't, então vai ser wasn't e weren't, tá? Sem maiores problemas, ok? Essa é a forma do past continuous. Agora que vem a questão, como que eu uso esses dois tempos verbais que falam de ações no passado juntos, né? Interligados, porque o conteúdo de vocês foi esse. Vocês estudaram um, depois estudaram o outro tempo verbal e depois estudaram os dois juntos, certo? Vejam essa timeline aqui, ó, tá? Vejam essa timeline. Então, nós temos duas ações que aconteceram aqui no passado, tá?
que estava acontecendo primeiro? He was having a shower. Ó, esse período aqui no passado, ele estava tomando banho, certo? He was having a shower. O que aconteceu que ele teve que parar, ó, em um determinado momento do passado, uma outra ação interrompeu a que ele estava realizando. The phone rang, o telefone tocou. Então percebam que uma ação estava acontecendo primeiro quando outra interrompeu, certo? Então, uma ação estava no past continuous, ele estava tomando banho, yes, e a outra, o telefone tocou, tá? Então, é nesse momento que a gente vai usar os dois tempos verbais, tá? Ó, while, ou seja, enquanto he was having a shower, the phone rang. Então, enquanto ele estava tomando banho, o telefone tocou, tá? Ou ainda eu podia dizer, he was having a shower when the phone rang. Então, ele estava tomando banho quando o telefone tocou, certo? Então, sempre a ação que estava acontecendo primeiro, eu vou usar o past continuous. A ação que interrompeu a primeira, eu vou usar o simple past, tá? As palavrinhas while e when normalmente são usadas para intercalar esses tempos verbais, tá? Tipo, enquanto uma ação acontecia, a outra aconteceu. Então, uma ação estava acontecendo quando outra aconteceu, tá? Então, é usado dessa forma, ok? While é enquanto, when é quando, certo? Aqui nós temos só mais um exemplo para ilustrar para vocês, tá? Esse when, tá? Tem um sinônimo que também pode ser as, tá? Que é a mesma coisa, quando, tá? Então, aqui diz, né, que o passado contínuo descreve uma ação que estava acontecendo. Então, é uma ação mais longa, tá? I was crossing the street. Então, eu estava atravessando a rua quando, when the driver ran through the red light. Quando o motorista atravessou o semáforo no vermelho. Certo? E o passado simples, ele descreve uma ação mais curta. Então, ele estava atravessando a rua, né? Quando veio o carro e atravessou no vermelho. Então, a ação do past continuous, ela é uma ação mais longa, é a ação que estava acontecendo primeiro, quando outra veio, que é a ação do simple past, e acontece e interrompe essa primeira, ok? Então, vocês vão ter exercícios, atividades para finalizar esse bimestre com esse conteúdo, para tirar todas as dúvidas que possam ter ficado, tá? Mesmo assim, vocês podem estar me chamando no privado para tirar as dúvidas que vocês tenham para resolver os exercícios, tá bom? E aguardo vocês o mais breve possível aqui na escola ou aqui nas videoaulas, tá bom? Um beijo a todos, tô com muita saudade. Tchau, tchau.